Oi! Dia dos Namorados tá aí, e daí eu fiquei pensando, por que não fazer um vídeo dando dicas de livros de romance? Só que aí a gente tem um pequeno problema. Eu não leio livros de romance, mas daí eu pensei, bom, eu gosto de um romancezinho assim ali no livro, mas eu não gosto quando o romance é o foco do livro. Ou eu não gosto quando o romance é aquela coisa que é sempre final feliz e tal. Então, eu vou recomendar aqui uns livros de anti-romance, vamos dizer, que não são necessariamente livros de romance, mas que eles têm um pouquinho de romance, mas que o romance não é bem romântico necessariamente. Romance pra gente com coração de pedra, tipo eu. E se tu também for coração de pedra, faz favor, curte o vídeo. Vou recomendar uns negócios aqui pra gente como a gente. E se tu gosta de livros de romance, também tem uns romances nesses livros aqui, tá? Talvez eles sejam trágicos e horríveis, e talvez o romance não seja o foco da história, mas tem um pouquinho aqui, talvez tu goste também. Se tu gosta de mistério, um mistério meio suspense, e tu quer um romancezinho, Rebecca, da Daphne du Maurier. Nessa história o romance é só lá ali no comecinho, tá? As primeiras páginas, porque depois é ladeira abaixo. A gente vai seguir uma moça que conhece um cara, se apaixona perdidamente por ele, casa com ele, se muda pra mansão gigantesca dele, porque ele é ricaço, e quando ela chega lá, ela descobre que, opa, na verdade esse cara é viúvo. E a ex-esposa dele morreu, mas todo mundo que trabalha ali na mansão dele ainda ama muito essa esposa e fica comparando essa menina com a ex-esposa dele, que é a tal da Rebecca. E ela não tem a menor ideia do que aconteceu com essa Rebecca e, sabe, por que essa galera gosta tanto dessa ex-Rebecca. E daí ela vai tentando descobrir o que aconteceu com a Rebecca, por que tá todo mundo comparando ela com a Rebecca, por que até o marido dela trata ela mal. Por causa dessa Rebecca, um romance, mistério, gótico Nossa, essa história, ela é meio tensa. Se tu gosta de ficção científica, eu vou te recomendar um conto. Ele se chama Summer Frost, do Blake Crouch. Blake Crouch é o autor de livros tipo Matéria Escura, Recursão, essas coisas assim. Esse conto, ele pode ser encontrado numa coletânea chamada Forward. Tanto o título do livro quanto o título desse conto são em inglês, mas eles têm tradução, tá? Nessa história, tu vai acompanhar uma programadora de jogos que acaba se apaixonando por uma personagem do jogo que ela tá programando. E conforme ela vai ali criando, né, essa personagem dentro do jogo, programando ela ali, a personagem começa a ganhar vida, e começa a ganhar consciência, e começa a ser um negócio meio tipo robôs, né, ficando inteligentes e não sei o que, enquanto tem um romance acontecendo no meio. Como é um conto super curtinho, não vou falar muita coisa aqui, mas é o meu romance de ficção científica favorito. De um livro pra quem gosta de comédia. Esse é uma comédia romântica. Ele é um romance, tá? Não vou mentir aqui, mas ele é muito engraçado também. Ele se chama Leitura de Verão, da Emily Henry. A sinopse desse livro, ela já é um pouco cômica, vamos dizer. A gente tem a nossa protagonista, que ela se chama January, e ela vai, né, ter ali um casinho com um cara que se chama Augustus. E eu já fico assim, tipo, tá, é janeiro e agosto, né? Que legal que os dois têm nome de mês. Mas o que acontece é que esses dois estudaram na faculdade juntos. Eles não se bicavam na faculdade, porque ela é escritora de livros de romance fofinhos, bonitinhos. Ele é escritor de livros, assim, dark, pesados e que, sabe, discutem sobre a vida, não sei o quê. Por consequências da vida, ela acaba se mudando pra perto dele e daí eles decidem trocar. Ele vai escrever um livro de romance fofinho e ela vai escrever um livro pesadão e sobre dramas e tragédias da vida. E é óbvio, né, que ao longo disso eles vão se apaixonar e vai ter muita paspalhada que acontece. Sabe aquele tipo de situação ridícula na tua vida, que te dá vergonha alheia, que tu fica assim, nossa, mas como é que eu fui me meter aqui? É muitas dessas coisas que acontecem nesse livro, então ele é muito divertido de ler. É uma farofagem, essa é a bem da verdade, mas se tu gosta de comédia romântica cheia de farofagem, tu provavelmente vai adorar esse livro. Mas se tu quer um livro de romance, só que tu não quer um romance bobinho, tu quer um romance um pouco mais maduro, eu te recomendo O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Nesse livro a gente vai acompanhar uma moça que tem a paixão bobinha dela, a paixão avassaladora, aí ela se casa com um rapaz, eles vão pra Marrocos e do nada estoura uma guerra. E do nada esse cara foge e some com o dinheiro todo dela. E daí ela se ferrou, né? Daí agora ela tá ali no meio de uma guerra, ela é costureira, então ela acaba trabalhando como espiã pra guerra. É a Segunda Guerra Mundial, né? Então tem um monte de mulher nazista ali. Ela começa a ouvir as fofocas das clientes dela e escrever nos pontos das roupas que ela vai costurando, como se fosse em código Morse, assim, ela vai escrevendo essas fofocas pra mandar pro grupo dos aliados conseguir combater a galera na guerra. E daí, ao longo desse livro, ela tem uma segunda paixão, que é um pouco mais normal, um pouco mais madura, uma paixão de gente adulta que não se deixa levar pelos sentimentos e casa em 2 semanas e se muda pra outro negócio e se ferra toda. Esse livro é muito mais drama histórico do que romance, mas o romance também faz parte da história e ele é bem bonitinho, vale a pena. Outro livro que é, assim, o reizinho do anti-romance,
romance no momento, é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro, ele tem um romance? Tem. Porém, o personagem que tem ali um negócio romântico, ele é abusador. Ele bate na nossa protagonista. Então, eu acho difícil chamar isso aqui de romance. Só que, ao mesmo tempo, no começo do livro, tu vê eles gostando um do outro. Tu vê o romance bonitinho, tu vê a coisa acontecendo e o motivo dela ter se apaixonado por ele, nananã. Então, é um romance, mas depois da metade do livro ele meio que não é um romance, é um anti-romance, na minha opinião, porque é uma tragédia romântica. E, inclusive, é uma história que não romantiza romances trágicos ou romances abusadores, o que, pra mim, é muito importante, né, porque um pouco complicado daí, ficar romantizando esses negócios horríveis. Outro romance que não é romance é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Nesse livro aqui, tipo assim, são duas pessoas que elas gostam uma da outra. Tecnicamente sim, mas é romântico o sentimento que uma tem pela outra? Não. É uma conveniência. Esse livro ele não vai ter fofurices, não vai ter aquela coisinha de como eles são bonitinhos juntos. Na verdade, esse livro, ele aquece o coração de quem é amargurado no Dia dos Namorados, de quem tá solteiro, porque ele dá aquela coisa de, nossa, tem coisa pior do que ser solteiro. Dá pra estar num relacionamento tipo esses dois aqui, porque não tem nada de legal no relacionamento dos dois. É tudo um caos, a vontade de berrar com eles, mas ao mesmo tempo tu se sente bem, tu fica tipo, beleza, tem gente pior do que eu, uma situação pior, então tá legal, tô feliz. É bom às vezes a gente ver umas pessoas com uns relacionamentos meio ruim, porque a gente pensa, então o meu não é tão ruim assim. Aí tem a minha categoria favorita de romance, que é o romance que na verdade é uma tragédia, ou os romances mais dark. E, claro, assim, né, o principal, o primeiro que se pensa quando se pensa num romance tragédia é Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E eu acho muito engraçado cada vez que alguém fala que isso é um livro de romance, porque assim, o romance em questão é entre uma mulher e o irmão adotivo dela, então tipo, não. O que acontece é que esse cara é adotado na família dessa menina, e ele sofre muito, sofre bullying dos irmãos, sofre bullying de todo mundo, e um tempo depois ele vai viver a vida dele, ele consegue ser um cara de sucesso, não sei o que, e ele volta querendo vingança em todo mundo e querendo ficar com a bendita da irmã adotiva dele. Dá certo? Não. Mas eles continuam apaixonados e continuam destruindo a vida de absolutamente todo mundo que tá em volta. Porque, né, eles não podem ficar juntos, então ninguém mais vai ficar. É um negócio meio Romeu e Julieta, meio tragédia desesperadora que caga a vida de um monte de gente. Mas também, sabe, é muito legal tu ver a vida de um monte de gente ficar desesperada porque um cara é absolutamente vingativo e ele quer ficar com aquela mulher, mas ele não pode ficar com ela. O meu coração emo ama esse livro. O meu coração de fofoqueira também ama esse livro, porque ele é pura fofoca, sabe? Tipo assim, nossa, um cara que é apaixonado pela irmã adotiva dele e dele quer vingança, sabe? Se tu lê ele com pensamento de fofoca, ele fica 1000 vezes melhor. E por último eu vou falar de um livro que é um romance trágico, porque o livro já começa com o nosso protagonista sendo viúvo. A esposa dele, que ele tanto amava, já acabou de morrer e ele tá pensando em ir com ela, né? Se é que me entende. Esse livro é um dos meus favoritos da vida, ele se chama Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. E aqui realmente a gente vai acompanhar o Ove, que acabou de perder a esposa, ele não tá mais aguentando viver sozinho como viúvo, mas aos pouquinhos ele vai aprendendo a apreciar a vida conforme uns vizinhos vão entrando na vida dele. Ele abre o coração dele pra outras pessoas, é basicamente isso. Mas ao longo do livro a gente vai tendo alguns flashbacks do romance dele com essa esposa dele, que é a coisa mais fofa do universo. Só que eu ainda acho um romance um pouquinho trágico, porque, como eu falei, no começo da história a esposa dele já morreu. Então, tu vai lendo o livro inteiro sabendo que em determinado momento essa mulher vai morrer. E mesmo quando tem as partes fofinhas e bonitinhas do relacionamento, tu sabe que isso não vai terminar bem em algum momento da história. E tu já fica assim com o coração apertado, mas vale a pena, tá? Tu vai chorar lendo esse livro? Vai. Mas vai ser um choro muito bom, que vai valer a pena demais. E se tu também tiver recomendação de livros de romance que claramente não são romance, mas que tem um romancezinho ali, mas o romance talvez não seja um romance romântico, entendeu, né? Pode botar aqui embaixo nos comentários também, porque eu amo esse tipo de livro, gosto mais disso do que de romance romântico, pra ser sincera. Apesar de que eu também gosto dos meus romances em água com açúcar, tem momentos, né? Se tu for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Se isso te interessar, se inscreve aqui. Tenham um ótimo Dia dos Namorados, com mozão ou sem mozão. Pode ser um amor fictício também, de livro. Ninguém vai saber, ninguém se importa também. A gente faz o que a gente quer, né? É isso. Leitor é muito criativo na hora de romance, de inventa, se não tiver. Eu acho legal que leitor inventa os romances na nossa cabeça e depois a gente acha estranho quando as pessoas acham a gente esquisito. Olha lá, maluca, com os romances imaginários dela. Deixa um pai saco.